Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos e hoje a conversa vai ser sobre liderança feminina. E aí eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica de hoje, porque eu vou fazer um brainstorm aqui de como que eu entrei para esses movimentos femininos, como que começou essa minha relação, né, com movimentos femininos, com liderança feminina, como que tudo isso foi avançando aí na minha vida e por que hoje eu acho uma causa muito importante e relevante. E também fica comigo aqui porque eu vou falar sobre a possível votação hoje, está previsto para ser votado hoje, né? Na pauta do CCJ, o projeto de lei 1256 do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que revoga a reserva de 30% de vagas para as mulheres. A gente vai falar sobre isso também e da importância desse assunto nas nossas vidas. Então, vamos lá, vamos comigo. Quem quiser interagindo por comentário, quem quiser interagindo, dando sugestões aí também de pauta, a gente vai trocando ideias. Bom, então eu vou começar falando como que surge esse assunto de liderança feminina na minha vida e por que agora eu estou envolvida e engajada em alguns movimentos, quais são eles, quais são outros movimentos que eu conheço, quero compartilhar com vocês e o que surgiu a partir, né, desse assunto na minha vida. Bom, então vamos lá. Para falar de liderança feminina, eu preciso resgatar um pouco do meu histórico, de como que eu comecei o processo de empreendedorismo. Então, no comecinho de 2017, eu ainda trabalhava numa empresa, uma multinacional, da área de real estate, que é uma área voltada ao mercado imobiliário, fundos imobiliários e tal. Mas eu estava na empresa no meio de uma crise muito forte do mercado imobiliário e, na ocasião, conversando com mais duas pessoas, a gente desenhou um modelo de uma empresa para começar aí uma carreira solo empreendendo. Então, foi feita essa transição, eu saí da empresa, comecei a montar a minha própria empresa com essas duas outras pessoas, que na ocasião eram meus sócios. E as coisas não saíram tão bem, os sócios não se mostraram também tão dispostos a seguirem com o plano da empresa, isso é um capítulo à parte. Mas à medida que o tempo foi passando, eu tive um desgaste muito forte com um dos sócios num dado momento e precisou envolver advogados, precisou, enfim, ser realmente uma saída bem traumática. E depois que tudo tinha passado, que a tempestade tinha passado, que toda a jornada do herói, da heroína, todo tipo de jornada tinha acontecido, eu tava almoçando com o meu marido, Mark Tawil, e ele falou, puxa, você tem que se envolver em alguma causa agora, e eu acredito muito fortemente que você tem que entrar em algum grupo de liderança feminina. Então, primeiro ponto aqui, esse alerta para me engajar, entrar em algum grupo de liderança feminina veio do meu marido, do Mark, que olhou tudo aquilo que eu tinha passado, todas as dificuldades que eu enfrentei, e eu tinha dois sócios, uma mulher e um homem, e enfim, tive problema de todas as sortes, de todos os tipos, mas fui lá, fui continuando, fui batalhando porque eu queria realmente que aquele meu projeto, né, de empreendedorismo acontecesse. Então, o meu marido falou, olha, vai em frente vai buscar esses grupos de liderança feminina, porque eu acredito que isso vai te dar forças agora para você continuar na carreira solo. E eu já estava fazendo uma pesquisa, e eu pesquisei diversos grupos, eu não sabia como entrar num grupo, eu não sabia qual que era a burocracia, como que você começava, por onde você acessava, se você tinha que ser convidado por alguém. Então eu estava cheia de dúvidas e comecei a pesquisar quais eram os grupos que existiam, quais eram as causas que esses grupos defendiam, para poder saber aonde eu ia me encaixar ali, eu não sabia nada. Então eu comecei a estudar o ONU para Mulheres, o Mulheres do Brasil, até o He4She, se era um movimento que era só realmente para os homens, ou se as mulheres também poderiam, como, né, veio do meu marido
esse movimento. Então, realmente, eu fiz um estudo, um panorama ali do que existia. Isso eu tô falando de 2 anos atrás. E, e não tinha me decidido o que eu ia fazer. E aí eu fui para um evento chamado da HSM Expo. Na ocasião, eu estava ali no pavilhão, no stand do Capitalismo Consciente, ajudando meu marido, que estava trabalhando para eles e com eles. E eu conheci a Luana Genot, que é, bom dia, Carol, que é a presidente fundadora do IDBR, Instituto Identidade do Brasil, que ele promove, defende e estimula a igualdade racial no ambiente corporativo principalmente. Então eu conheci a Luana e a Luana falou, nossa, vem para Mulheres do Brasil, né? Por que você não começa no Mulheres do Brasil? Eu falei, mas como que eu começo? Como que eu entro? Ela falou, não, vou te mandar um e-mail agora com convite da próxima reunião, aí você vem na reunião, se inscreve no site e já faz parte do grupo. Parecia algo muito simples, muito rápido e prático para mim. Falei, nossa, deixa eu ver. Me mandou um e-mail, eu me cadastrei. Na reunião seguinte, que era aquela reunião grande que o grupo tem, que é no Santander, que tem, enfim, um andar inteiro, né? E como era final do ano, era a reunião do branco, que todas as mulheres vão de branco, para comemorar as conquistas do ano. Então foi uma reunião muito simbólica, emblemática para mim, porque ela representou, assim, um novo capítulo da minha vida. Ver todas aquelas mulheres reunidas e os assuntos que elas trouxeram. E a Cris Kerr, naquele dia, fez uma apresentação brilhante, assim, de um trabalho maravilhoso que ela tinha feito. Então foi um evento muito especial para mim. A partir daquele dia eu comecei a frequentar o Mulheres do Brasil, a Casa do Mulheres do Brasil, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, perto da Sena Madureira, ali da 23. E você tem as reuniões portas abertas, que você vai na reunião dos portas abertas, conhece todos os pilares, né, os comitês que tem. Então são todos os comitês, cada comitê tem alguns pilares. E você marca ali numa ficha quais que te interessam. E eu lembro que aquele dia eu saí com a ficha praticamente inteira preenchida. Eu falei, nossa, todos os assuntos são interessantes, né? É difícil fazer uma escolha. E a vontade que dá realmente no começo, né, é que você frequente tudo, você quer se atualizar, você vê um monte de mulheres realmente engajadas, assuntos que são importantíssimos. Bom, como na época, né, naquela ocasião, além de ter desfeito a sociedade com esses sócios, eu comecei uma nova fase, né, do meu empreendedorismo. Então, eu comecei a me aproximar mais do trabalho do meu marido, a gente começou a fazer alguns eventos juntos. Eu liguei ali um pouco os temas, falei, bom, eu vou entrar no pilar da comunicação e no comitê da comunicação, no pilar de eventos, porque tem sinergia com o que eu estou fazendo, e aí consigo, né, coincidir os assuntos e me dar também subsídio de conhecimento para aplicar ainda mais no que eu estou fazendo pela empresa. Então, minha decisão foi essa, né? Eu tomei a decisão de ir para o pilar, para o comitê da comunicação, para o pilar de eventos. E logo na primeira reunião precisavam de novos líderes do pilar, né? Porque eu estava ainda com bastante vontade, né? De ficar ali me envolvendo mais com o grupo. Então, me candidatei a ser líder ali do pilar, junto com a Ana e com a Cris, e as coisas foram acontecendo. Então, durante todo o ano de 2018, final de 2017 e 2018, eu fiquei engajada junto com o comitê de comunicação nesse pilar de eventos para organizar melhor, né, ajudar na organização dos eventos da Casa, do Mulheres do Brasil. Só que o ano de 2018 foi um ano que o grupo cresceu absurdamente. Assim, as primeiras reuniões que eu ia, falava-se 12 mil mulheres, 13 mil mulheres. No final de 2018 já se falava em mais de 20 mil mulheres. E hoje eu acredito que esse número possa ter dobrado. Não tenho o número atual para contextualizar. Mas o que eu quero passar a mensagem é que assim, hoje é um grupo muito, muito grande, muito forte e que tem uma representatividade para o nosso país
de muita importância. E eu já vou voltar nesse assunto do Mulheres do Brasil, porque tem a ver com a questão do projeto de lei que deve ser votado hoje, a partir das 10 horas, no CCJ, que é um projeto que propõe que termine com a questão dos 30%, né, de cotas, né, ou de vagas para mulheres na política. Então, eu já vou entrar nesse assunto, mas eu quis contextualizar Mulheres do Brasil porque ele vai ter a ver agora quando a gente pegar esse assunto. Bom, então foi assim que eu entrei no Mulheres do Brasil. Isso foi por volta de novembro de 2017. E quando virou o ano, logo na virada do ano para 2018, uma grande amiga minha me ligou e falou: Olha, Eli, eu estou entrando para um grupo de empoderamento e liderança feminina da FISESP, que é a Federação Israelita de São Paulo, e eu indiquei você para fazer parte do grupo, porque eu acho que você tem bastante engajamento, eu já estava me envolvendo com Mulheres do Brasil, e a Lu, que entrou agora, também faz parte do Mulheres do Brasil, pode depois acrescentar algum assunto aqui. Então, no comecinho de 2018, essa minha amiga me indicou e eu passei por uma entrevista com a presidente do nosso grupo, a Miriam, querida. E foi uma entrevista, assim, acho que mais profunda que entrevista de emprego, porque ela quis entender quais eram os meus objetivos no grupo, quais eram minhas ações afirmativas. E eu tinha acabado de começar, né, me envolver com Mulheres do Brasil, então eu falei muito de desejos e não de realizações. Mas a gente entendeu que existia ali, né, uma sinergia de vontades e de ações afirmativas. E eu entrei então para esse grupo, que é um grupo já bem mais fechado, é um grupo dentro somente da comunidade judaica, acho que são 25 mulheres, 20 e poucas mulheres, que é o grupo de empoderamento e liderança feminina da FISESP. E esse grupo tem uma agenda mensal, reuniões também dos outros grupos, dos outros projetos que a gente está desenvolvendo. E o resultado do trabalho de 2018 foi um grande evento que nós fizemos no Clube Hebraica, que foi aberto para todas e todos, chamado Mulheres em Ação. Eu tenho a foto aqui, ó. Essa aqui é a foto de todas no palco. Aqui, ó, todas as mulheres que fizeram o evento acontecer. No palco eu guardo aqui no meu escritório, que foi um dia muito importante e emblemático aqui desse evento. E o evento foi um formato de painéis de debate, a gente abordou diversos temas importantes, né, como a própria questão da mulher na política, o combate à violência contra mulheres. Então a gente conseguiu trazer pelo nosso networking, pelo nosso contato, mulheres muito importantes, inclusive a Luiza Helena Trajano, que é a fundadora e a líder do Mulheres do Brasil. Bom, e hoje a gente trabalha com 3 grandes projetos dentro, né, desse grupo do empoderamento e liderança feminina da FISESP. A gente tem um trabalho muito importante de combate à violência contra a mulher. A gente tem 2 frentes de liderança, uma de liderança jovem e uma de formação em liderança. E eu tô muito envolvida com o grupo de formação em liderança, apesar de que todos os projetos fazem parte do grupo como um todo. Então, semana passada nós estivemos no Ministério Público com a promotora de justiça Valéria Scaranzi, a doutora Valéria Scaranzi, que deu um belíssimo curso sobre o combate à violência contra a mulher. Ela entregou essas cartilhas, né, que explicam sobre o projeto Instruir, que é uma apostila de capacitação também jurídica, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que fala sobre a questão da Lei Maria da Penha e uma outra apostila aqui que elas entregaram pra gente, que é a Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica, onde conta que o ciclo da violência, como que funciona o ciclo da violência doméstica, como que uma assistente social encaminha o assunto, quais são hoje as medidas protetoras, né, que o Estado, enfim, que a cidade possui. Realmente, assim, é um assunto muito, muito, muito importante e
e muito delicado de ser endereçado. Por isso é importante a gente se instruir e ter condição de poder indicar quais são os melhores caminhos para quem eventualmente está numa situação, infelizmente, uma situação como essa. E quais são os sinais que você pode identificar numa situação que envolve violência, que envolve algum tipo de assédio, né? Então eu não vou entrar nesse tema porque não é o tema do nosso assunto de hoje, mas eu só quero falar aqui, tem uma parte importante que é a parte dos assédios. Porque a gente fala de assédio, fica muito essa questão do assédio, o assédio sexual, né? Então tem que ter o assédio sexual, mas não é. A gente tem aqui que a violência contra a mulher se manifesta de diversas maneiras. Então você tem violência psicológica, humilhação, ridicularização, ameaça, perseguição, chantagem, violência sexual, aí sim tem sexo forçado, impedir o uso de método contraceptivo, forçar uma gravidez, sexo em troca de dinheiro ou bens, violência virtual. Então você tem, por exemplo, divulgar, compartilhar fotos e vídeos íntimos pela internet, utilizar redes sociais celulares para propagar comentários depreciativos em relação à mulher e violência virtual e está sujeita a pena, tá? Violência moral, então você tem xingamento, injúria, calúnia, difamação. Por exemplo, tem aqui, está escrito na cartilha, chamar de louca, vadia, prostituta, acusar de traição, tudo isso é violência moral, sujeita a penalidade. Violência física, apertar pescoço, queimadura, chute, soco, tudo isso é violência física, sujeita também a penalidade. E violência patrimonial, quebrar celular, rasgar foto, quebrar móveis, rasgar roupas. Então, tudo isso aqui está dentro do contexto de violência. Todos esses tipos de violência estão suportados aí pela Lei Maria da Penha, que também é um outro assunto que está aí sendo discutido, que mulheres no Brasil também reforça, né, a importância de ser ampliado alguns itens da Lei Maria da Penha. Então foi esse aqui uma tarde que a gente teve com a Valéria Scarance para conhecer mais sobre o tema e ter mais informações sobre o tema. Então, dentro desse contexto, já estava no Mulheres do Brasil, no grupo de empoderamento e liderança feminina da FISESP, eu comecei a me envolver mais com o assunto liderança, né? Não especificamente de liderança feminina. E aí, no começo de 2018, eu já falei essa história, mas eu trago ela de novo. Eu fui no lançamento do livro Liderança Shakti, tá aqui o livro Liderança Shakti, aqui em São Paulo. Foi o lançamento do livro e acabei de ver que uma amiga minha aqui do Shakti entrou na live, então fica aí, amor. Tô contando aqui sobre liderança feminina e como que eu me envolvi com o tema liderança feminina. E vou chegar no assunto que hoje, às 10 horas da manhã, começa a ser votado e discutida a questão do projeto de lei 1256 do senador Ângelo Coronel, que retira o direito de 30% de vagas para mulheres na questão no âmbito político. Eu já chego nesse assunto. Bom, começo de 2018 eu fui no lançamento do livro Liderança Shakti aqui em São Paulo. É um livro escrito pela Nilima Bato e o Raja Sisodia. E eu fui no lançamento onde estava somente o Raj. A Nilima não estava, tá? Olha o meu livro aqui, ó. Fotografado pelos dois. Eu não conheci a Nilima nesse dia, eu conheci somente o Raj. Levei o livro para casa e li o livro. Gostei do formato, gostei da proposta, da abordagem da liderança, porque justamente ele traz isso, né? O equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Até então, no começo de 2018, eu estava no Mulheres do Brasil, no grupo da FISESP. Agora, eu estava... Quando falava assim, mas você é feminista? Eu falava, não, imagina que feminista. Sou feminista, né? Não tem nada a ver com feminismo. Então, eu tinha um pouco desse olhar até, preconceituoso em relação ao feminismo, e eu mesma também tinha certas reservas em relação a isso. E à medida que eu fui me envolvendo com esse tema, gostei muito da abordagem do Liderança Shakti, porque ele traz esse equilíbrio, né, feminino e masculino, que é uma linha que eu defendo muito.
E aí, à medida que o ano foi passando, eu fiz os eventos para o meu marido, aqueles que eu estava fazendo já em sinergia, por isso que eu tinha entrado no pilar de eventos também do Mulheres do Brasil. E em um desses eventos, uma pessoa da plateia, a Valéria, falou para mim: Nossa, gostei muito da forma como você organizou o evento. Eu falei: Nossa, mas como que você percebeu que eu organizei o evento? Eu tava ali, né, no backstage, escondidinha. Mas ela gostou muito e pediu pra gente tomar um café, a gente começou a conversar. Ela veio no meu escritório aqui em São Paulo. E dessa conversa surgiu a ideia de fazer um evento para mulheres, né? De novo, meu marido estava lá no escritório nesse dia e a Valéria conversando comigo. E eu pensando, gente, mas como que eu vou, né, fazer uma palestra do Mark? Porque ela tá me fazendo. Assim, eu não conseguia ainda encaixar o assunto. Aí o Mark virou lá no escritório e falou: Deixa eu dar uma sugestão. Por que vocês duas não fazem uma coisa só para mulheres, né? Nesse assunto que vocês estão falando, melhor eu não entrar. E aí na hora eu pensei, poxa, mas fazer uma coisa só para mulheres, né? Será que isso vai ter apelo ou não? Bom, começava ali assim, o embriãozinho do próprio Vieses Femininos, que é o que hoje eu tô gravando esse episódio. E aí, a gente começou a conversar, a gente desenhou uma ideia do que seria um evento. E eu falei pra Valéria, Valéria, eu não tô muito segura, né, desse assunto. Deixa essa história aqui, vou amadurecer ela, vamos ver. Deixa que eu vou pensar aqui no que eu posso fazer em relação a isso. E aí eu fui conhecendo uma outra pessoa, fui trocando uma ideia aqui, tomando outro café, lendo alguma coisa e fui juntando ali para mim fazia sentido discutir qual que é a imagem dessa mulher hoje, né? Qual que é a imagem dessa mulher hoje nas redes sociais, nas principais redes de networking, como o próprio LinkedIn. E, e aí eu criei então assim um roteiro que para mim poderia fazer sentido para um evento. Ah, vamos discutir a saúde psicológica da mulher. Então a Vivi Parra foi falar sobre a questão da saúde psicológica. Vamos discutir qual a importância do discurso, da fala, do pitch, né, da mulher no meio de trabalho, numa reunião de negócios. E a Juliana Algodoal falou sobre a questão da comunicação e da fala. Vamos falar sobre a importância da imagem. E 2018 foi um ano pelo menos eu tive muito contato com o assunto da consultoria de imagem, consultoras de imagem. Uma grande amiga minha também estava se formando como consultora de imagem e me explicou melhor do que se tratava. Então, a Malha Lindenberg falou da questão da imagem, né, da importância da imagem que você passa no âmbito real, né, do âmbito do contato físico. E a própria Valéria, que foi quem tinha tomado aquele café, me dado a ideia de fazer o evento, falou da questão da imagem virtual, como que a gente se mostra, né, no ambiente virtual. E aí a Dani Zeidan veio complementar o assunto para falar da diversidade da imagem, né? A mulher tem imagens diversas, sexo, religião, mulheres com algum tipo de deficiência, mulheres diversas. Então a gente falou dessa importância da gente também discutir a imagem diversa. E aí aconteceu esse evento, foi em agosto do ano passado. Foi um evento onde tiveram as 5 mulheres falando sobre essas temáticas que eu acabei de mencionar. E depois eu conduzi um painel de debate sobre o tema, e isso foi uma noite, foi muito bacana. Quem esteve lá conosco, inclusive acho que tem o áudio dessa noite, está no canal aqui do Vieses, é antes da primeira edição. Bom, depois do evento ficou aquela sensação de, nossa, e agora, né? Fiz o evento e acabou, faço uma segunda edição, vamos fazer uma segunda edição, as pessoas gostaram, foi super bacana, uma noite gostosa. E o que a gente faz agora? E 2 dias depois, teve, né, o debate dos presidenciáveis pelo Mulheres do Brasil. Então, contextualizando tudo que eu contei até agora, como eu era do pilar, né, do Comitê Comunicação e do Pilar Eventos, por conta disso, eu estava responsável pelo camarim dos presidenciáveis, porque eu fazia parte desse grupo e a gente estava na organização do evento. E foi um evento muito grande, onde eu fiquei responsável por organizar o camarim, né, dos presidenciáveis na ocasião do primeiro turno. E então eu cheguei mais cedo, estava organizando aquele camarim. E o camarim enorme ali,
tinha algumas questões que tinham que ser resolvidas e tal, mas um pouco antes de começar o evento, o camarim estava vazio, eu estava esperando os presidenciáveis chegarem, eu tinha que recebê-los e organizar ali a parte do backstage. E entrou a Sônia, Sônia Reis, que foi, né, uma das fundadoras da Dudalina, que hoje não está mais no grupo da família. E, oi, socorro. E a Sônia e a Chieko Aoki, que é do Blue Tree, do grupo Blue Tree. E elas começaram a conversar entre elas, estavam conversando sobre assuntos diversos, mas elas sentaram de uma forma ali no camarim que eu fiquei bem numa quina da parede, e elas sentaram na minha frente e eu não tinha muito como sair. Então, elas conversaram e eu fiquei lá no camarim. Eu, né, de certa forma, eu estava ali, responsável por aquele espaço. E elas conversaram e trocaram ideias e falaram de vários assuntos. E eu tava lá quietinha na minha, até que uma hora elas olharam pra mim e falaram: Ah, e você? Quem é você? Né? O que você faz aqui no Mulheres do Brasil, né? Qual que é a sua atividade também? Querendo entender o que eu fazia fora do Mulheres do Brasil. E aí foi literalmente aquele momento de filme, aquele filme que passa na sua cabeça, de uma fração de segundo e, é, e você não sabe, assim, o que responder. Porque eu falei, nossa, o que eu vou responder para a Sônia e para a Chieko? Eu tô empreendendo, né? Tive uma jornada aí de problemática com sociedade, que não estava já ainda traumatizada com a sociedade, estava me redescobrindo, fazendo os eventos com meu marido, fazendo alguns negócios ainda ligados ao mercado imobiliário, mas me questionando, estudando liderança. Tinha acabado de fazer esse evento, e o nome do evento, né, foi Vieses Femininos. E aí eu falei, nossa, não sei, eu assim, não quero responder qualquer coisa para elas, mas também não quero falar o que eu tô fazendo hoje, porque eu não vou conseguir representar para elas em uma palavra ou duas exatamente o que eu tô fazendo agora. E aí essa pergunta para mim foi super difícil de responder. E em fração de segundo eu falei para a Sônia e para a Chieko, eu falei, olha, eu faço podcast para mulheres. Minha intenção é que as mulheres possam, no caminho que elas estão indo trabalhar, indo para o escritório, voltando para o escritório, ouvir temas relacionados, né, à vida da mulher, ao ativismo, à liderança feminina, e possam se inspirar pelo meu podcast. Foi algo exatamente assim, mas foi algo nessa linha que eu respondi para elas. E a resposta delas foi nenhuma. Elas só levantaram assim a sobrancelha e falaram, do tipo, ok. Mas aí eu fiquei super satisfeita com a minha resposta. Eu falei, nossa, eu respondi algo assim que eu nem sei de onde eu tirei. E, obviamente, eu não tinha nenhum podcast naquele dia. Mas eu passei a noite inteira no Google perguntando pro Google como fazer um podcast, como gravar um podcast. E aí fui descobrir como é que gravava, fui descobrir que eu tinha um gravador em casa que podia gravar, fui descobrir programas de edição, que você tinha que ter uma conta em algum canal, enfim, fui descobrir todo o universo de como que você começa um podcast do zero. E logo entrei em contato com todas as mulheres que tinham participado do evento, né, Viés Femininos, a Vivi, a Juliana, a Malha, a Valéria, a Dani, para elas estarem comigo e me darem, assim, pelo menos 30 ou 40 minutos de conteúdo para começar esse canal de podcast. Foi aí que tudo começou do Viés Femininos. Bom, então isso foi de agosto para setembro. Em setembro, comecinho de setembro, eu fiquei sabendo também pelo meu marido, também pelo Capitalismo Consciente, que a Lili Mabat, que é a segunda autora aqui do livro, estaria em São Paulo para uma imersão sobre liderança Shakti. E aí eu falei, putz, eu vou nessa imersão para me aprofundar mais nesse tema. Foram 3 dias de imersão, muito conteúdo, muita profundidade, aonde realmente, assim, as dinâmicas, o conteúdo, ele te estimula muito a encontrar qual é o seu propósito, qual é o seu why, né, que hoje se fala muito até por conta do Simon Sinek, qual que é a sua missão.
E aí, durante esses exercícios todos, me veio muito essa questão de dar voz para as mulheres, né? De dar espaço para isso, dar espaço para a gente poder falar, dar espaço para a gente poder conquistar de fato os lugares onde a gente quer conquistar, não só por conta de tudo que eu tinha, né, ali recém-passado né, da jornada empreendedora, mas de tudo que eu estava vivenciando nesses ambientes que eu fazia parte. E aí eu fiz a imersão e fiquei sabendo na imersão que no mês seguinte, então eu estava em setembro, que em outubro do ano passado, começaria a primeira turma em liderança avançada para mulheres, uma formação, vou mostrar aqui para vocês, que ela é incubada aí pela San Diego University, então que é essa formação aqui, ó, no fichário. A primeira turma desse Shakti Fellowship, que é essa formação aqui em liderança avançada para mulheres, iria começar em outubro. E para você fazer parte dessa formação, para você realmente se formar, né, nessa turma, você tinha que ter um projeto para ser desenvolvido nesse grupo. E para mim fez todo sentido. Eu falei, nossa, eu vou levar o Viés Femininos para essa formatura, desenvolvo meu projeto lá e bingo, né? Achei aí o caminho para o meu projeto. Bom, falando assim parece tudo muito fácil, mas primeiro você tem que ter recursos para poder fazer um curso como esse. Depois você tem que ter tempo para ficar uma semana inteira na Califórnia, em San Diego, que não é uma viagem, né? Não é logo ali. Enfim, uma viagem longa que você tem que, enfim, arcar também com os teus custos. Eu tenho 2 filhos pequenos, então organizar a casa para poder deixar os filhos aqui. Foi toda uma dinâmica aí para conseguir fazer isso. Bom, deu certo, eu fui, comecei a formação, eu me formo agora em junho, termino essa formação, e o Vieses Femininos aí desenvolveu toda uma estrutura, uma identidade e um porquê durante esse desenvolvimento, durante esse curso. Quem se interessar por esse curso vai ter uma segunda turma que vai começar agora no segundo semestre. Então, quem ouvir o podcast ou quem estiver na live e tiver interesse em saber sobre esse curso, me escreve que eu encaminho o link. E para quem for ouvir o áudio depois aqui do Vieses pelo canal, eu vou deixar o link do Fellowship para vocês se interessarem, poderem acessar e saberem como que vocês também podem se formar nessa liderança avançada para mulheres. Então, a minha turma é a primeira turma, são 21 mulheres do mundo inteiro. Aqui no Brasil, em São Paulo, só tem eu. Tem a Priscila em BH e a Luana no Sul, mas aqui em São Paulo só eu estou me formando nessa primeira turma desse grupo. Então, realmente é um começo aí de uma fellowship ligado à liderança Shakti e que tem muito conhecimento não só de liderança, mas de vários atributos importantes hoje para a gente desenvolver nosso papel na sociedade, como mulheres, como empresárias, como mães, enfim, é uma visão bem holística da nossa atividade, não tem uma visão segmentada, são diversos temas abordados, então eu realmente recomendo para quem estiver procurando aí algum curso, alguma formação. Bom, tudo isso para chegar ao ponto de que qual a importância da liderança feminina hoje, né? E cada um de vocês que estiver me escutando vai ter a sua opinião. Mas eu quero puxar o assunto desse projeto de lei que deve ser votado hoje, dia 23 de abril de 2019. A Isabela me fala assim, existe algo que você identifica como maior dificuldade para o desenvolvimento da liderança feminina? Isabela, sim, é justamente o que eu vou abordar agora, tá? A grande dificuldade que eu vejo, né, para o desenvolvimento da liderança feminina é justamente os passos para trás que a gente dá. Quais são esses passos para trás? Esse senhor, chamado senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que tem um projeto de lei, o projeto de lei número 1256 de 2019, que deve ser votado hoje, que revoga, né, que extingue a reserva de 30% de vaga a um mesmo sexo, ou seja, para as mulheres, né, para o gênero feminino, na candidatura proporcional. O que eu quero dizer com isso?
Eu realmente entendo o projeto de lei dele, porque o que acontece é que ele até justifica aqui, ele justifica que a motivação do seu projeto de lei para o fim dessas cotas das mulheres na questão da política, que assegura esse percentual mínimo de 30% da candidatura feminina, é porque essas candidaturas, olha o pensamento, essas candidaturas seriam candidaturas laranja, ou seja, não haveria investimento real para que as candidatas sejam eleitas. Segundo o senador, não se mostra razoável limitar a autonomia partidária por conta dessa política afirmativa, tá? E ele revoga aí o artigo sobre cotas das eleições, que é uma lei de 1997, a Lei 9.504, ok? E eu tô lendo isso aqui do site do Senado, tá, gente? Se vocês digitarem lá, site do Senado, vocês vão ver o que eu tô lendo. Eu até coloco o link depois para vocês terem acesso. O que eu acho, Isabela, te respondendo a tua pergunta? O problema é a gente voltar para trás daquilo que a gente já conquistou. Então vamos lá, vamos dividir essa notícia por partes. 30% de candidatura feminina. Aí, independentemente de ser política, independentemente de ser empresa, de ser entidade, qualquer instituição, qualquer coletivo de pessoas, qual a importância de ter pelo menos 30%? Por que esse número mágico, 30%? Não é um número mágico. Esse número já foi comprovado por pesquisas que é o mínimo necessário para você ter uma opinião, né, para você ter uma voz afirmativa ou uma voz que possa compor aí uma opinião relevante para gerar uma voz de contraponto dentro de um coletivo. Então, 30% está justificado aí. Por que esse número? Porque não é 25, 27, 31, 32, 40, porque esses 30%. Tá? Depois eu faço menção a essa pesquisa e deixo no link do áudio original aqui. Muito bem. Depois, vamos discutir cota? É importante cota? Não é importante cota? Se a gente não tiver uma medida afirmativa como essa, no caso essa lei, que nos coloca um mínimo de 30%, quanto tempo vocês acham que vai demorar para a gente atingir esse número? No flow, no fluxo natural das coisas. Eu não tenho esse número, mas eu garanto que vão ser pelo menos centenas de anos, né? Se a gente entender que a mulher conquistou condição de voto em 1932, e aí falando que, se eu pegar aqui a cartilha de combate aqui à violência contra a mulher, que eu tive na semana passada, na promotoria aqui no Ministério Público de São Paulo, e que o estupro entrou como um ato a ser combatido pela lei, o estupro, né? Realmente entrou como uma ação a ser julgada como lei, como crime, somente no ano passado, né? Então, assim, vamos começar a contextualizar isso numa escala de tempo. Então, a gente vai entender que a gente precisa realmente de ações afirmativas. E aí vem esse senhor, esse senador, e coloca essa opinião dele. E eu entendo a opinião dele, porque eu também entendo que existem muitas mulheres que não têm capacidade nenhuma de governar e estão governando hoje, estão hoje com voz ativa no nosso país. Agora, isso não justifica que os 30%, o percentual mínimo que nós já conquistamos, tenha que ser extinto. Então, vamos entender uma coisa. É aquela lógica aristotélica, né? Então, se tem mulheres laranja e mulheres incompetentes, extingue o percentual mínimo e tá tudo resolvido. Não tem como... Assim, é uma lógica, gente, que é uma ilógica. É uma questão irracional da gente pensar. O que a gente tem que fazer, e daí a importância da liderança feminina, a importância da gente se formar, da gente se instruir, da gente se engajar em movimentos, da gente ter conhecimento, da gente se envolver mais em coletivos femininos que discutam temas relevantes, precisamos preencher esses espaços, sejam esses espaços na política, em entidades, em empresas, na tua casa, aonde você estiver.
com mulheres preparadas e com mulheres que tenham qualidade de poder defender aquele espaço. Primeiro ponto, tá? Eu já vou ler os comentários todos. Comentem, eu já vou entrar nos comentários. Depois, só tem candidato laranja mulher? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então vamos lá. Aqui diz aqui, ó. Vou ler o do próprio site, tá bom? Então a gente tem hoje uma disputa, vai, lá no CCJ, que é o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, querendo tirar essa oportunidade das mulheres terem 30% aí de espaço. O relatório contrário é do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Então, o partido dele é a Rede e ele é do Espírito Santo, tá bom? E aí, ele diz o seguinte: apesar da boa intenção de evitar fraudes, quer dizer, a mesma opinião que eu tenho. Ângelo Coronel, eu sei que você quer evitar fraudes, retirando os 30% das mulheres. Ninguém quer candidato laranja, ninguém quer candidata laranja, né? O projeto atenta contra a mais importante conquista das mulheres desde o direito de voto, desde o direito ao voto estabelecido em 1932, que eu acabei de falar. Segundo o parlamentar Contarato, cota é uma ação afirmativa, tá? Isso que é importante entender. Cota é uma ação afirmativa e já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser mantida e até mesmo ampliada. Veja, o Contarato ele quer ampliar os 30%. Então, em contraponto ao texto, o relator apresentou uma proposta, que é a PL 1984 deste ano, 2019, que torna paritária a distribuição das candidaturas entre os gêneros, elevando o percentual mínimo para 50%. Ou seja, o relatório contrário a essa medida quer ampliar de 30% para 50%, que é a questão da equidade, né? Vamos tirar a questão da igualdade, mas equidade. Da gente poder ter o quê? O equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Parênteses. O livro não é sobre gênero, o livro é sobre forças, tá? Eu só quis pegar esse gancho, mas assim, vamos dividir gênero de forças, de características. Então, o livro ele não vai falar sobre equilíbrio de gênero, a gente vai falar sobre equilíbrio de forças. Agora, o que é importante a gente trazer para essa pauta, para essa temática, é que a gente não pode dar um passo para trás. Então, a gente tem que estar bem assim, antenado no que está acontecendo em relação à liderança feminina. Então, vou fazer um gancho aqui só para falar de tudo que eu comentei nesse episódio. Já vou ler os comentários. Fica aí que eu já vou entrar nos comentários. Primeiro, qual a importância de você se envolver em algum movimento feminino? Você ter acesso a esse tipo de debate. Você saber o que está sendo discutido. E você começar a ter subsídio de informação, de conteúdo, para poder você, enquanto mulher, ocupar um espaço da sociedade que seja 30%, 50%, independentemente do percentual. Você pode ser a única mulher na sala. Você tem que ter condição de ter conteúdo suficiente para defender ali o teu status quo como mulher e não ser colocada numa questão como esse senador coloca, que você pode ser uma candidata laranja pelo fato de que o mínimo do percentual ali ocupado pelas mulheres hoje na questão da política não faz jus àquilo que ela deveria ocupar. Então, vamos entender juntas, né? A importância da gente realmente combater esse tipo de, infelizmente, ainda hoje, em 2019, esse tipo de entendimento. Então, os movimentos femininos estão aí para isso, para ajudar a gente não só a ter acesso a esse tipo de debate, para ter acesso a diversos outros tipos de conteúdo, para a gente ficar atualizada com temas, e por isso que existem inúmeros grupos. Você tem que ver aquele que melhor te veste, aquele que melhor te traz aí para a pauta. Pensando nisso, a Maria Olívia Machado, a Juliana Ribeiro e eu, a gente criou, e aqui tem no Instagram já, a gente começou a fazer no Instagram, um espaço chamado Mulheres pelas Mulheres. Qual que é a nossa intenção? Mostrar para vocês quais são os inúmeros grupos que a gente está conhecendo, porque você tem diversos, você tem Mulheres do Varejo, você tem o Mulheres do Brasil, como eu citei agora, você tem o Female Feminist, que é um grupo só para mulheres da economia,
Sovina, as mulheres que investem. Aqui, olha. Alô Meninas, que é da minha amiga aqui, a Mônica Martins, que me deu essa caneca que eu tomo meu café todo dia. Entrevistei também ela pro Mulheres, pro Viés Femininos. Então, assim, você tem diversos movimentos. Precisa fazer parte de todos? Não. É bom fazer parte de um? É bom. Pelo menos você vai ficar sabendo do que está acontecendo, você vai se envolver com outras causas, você vai ter algum tipo de engajamento pela causa da liderança feminina. Bom, com isso eu vou encerrar aqui o meu assunto de hoje, vou ler os comentários. Peço que vocês acompanhem comigo aí o avanço, espero que o avanço do relatório contrário do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, para que a gente consiga não só manter os 30%, mas ampliar. Então, o que é importante? A minha mensagem: precisamos lutar, né, e manter o espaço conquistado até hoje. Vocês gostariam de ter o poder de voto retirado? A mulher não pode mais votar? Tenho certeza que não. Então, assim, o que a mulher conquistou até hoje nesse espaço, a gente tem que lutar para que ele continue. E aí vem o trabalho em paralelo, conjunto, de que precisamos ter umas mulheres capazes e competentes para ocupar esse espaço. Né? A gente tem exemplos na política, infelizmente, que fica discutindo se é rosa ou se é azul, mas assim, isso daí é o que a gente não pode dar voz. Gente, por isso que assim, não fica postando coisa. Por que vocês não pegam exemplo de mulheres que realmente fazem algo para a política e posta coisa de gente que faz algo pela política? Então, assim, a minha mensagem é: vamos dar voz, vamos ajudar nas nossas redes sociais a trazer à luz, a dar mais voz, a dar mais volume para mulheres que fazem coisas bacanas. E a gente vai começar a mostrar que sim, é importante ter os 30%, que é muito bom ter, além de 30, ter 50%. Então a gente começa a dar mais impulso, a dar mais voz para quem precisa ser ouvido, não para quem não precisa ser ouvido. Quem não precisa ser ouvido simplesmente não motiva mais. Então, você recebeu uma piadinha no WhatsApp, você recebe todo dia piadinha no WhatsApp, não passa pra frente, deleta, esquece. Passa pra frente aquilo que for bacana, aquilo que for legal, né? Que te ajuda, que engrandece o papel da mulher em posições de liderança. Minha mensagem final, vou ler comentários, começando aqui pelo Vieses. Por que as mulheres... Fátima Bezerra. Por que as mulheres ainda se candidatam tão pouco a cargos públicos, na sua opinião? Boa pergunta, Fátima. Porque na minha visão, é um processo que a gente tem que começar da base. Então, assim, vamos pensar numa escala de valor aí. Precisamos ter mais mulheres em cargos políticos? Sim. Da onde vêm essas mulheres? Como elas se formam para poderem ter mais acesso a cargos políticos? Vamos fazer aqui um exercício? Será que a gente tem suficientemente mulheres formadas até em questão empresarial, né? Temos mulheres em níveis de liderança em empresas que possam se sentir motivadas a cargos políticos? Pensa comigo. Acredito que não. Então a gente vai avaliar aí uma cadeia e como que essa mulher se comporta, né? E como que ela se mobiliza em movimentos, como eu citei hoje ao longo da nossa conversa, como que ela se comporta em termos de formação, né, e capacitação para poder ter instrumentos de liderança, instrumentos de governança, instrumentos gerais para poder ter aptidão para cargos públicos, né? Então eu acho que aí tem uma cadeia que a gente tem que começar a construir essa cadeia de valor. Desde a base, desde o começo, a importância de a gente trabalhar com lideranças jovens, a importância de a gente discutir o papel da mulher desde o começo, até ela chegar numa fase adulta e capaz e competente e informada para poder atingir esses cargos públicos. Então, na minha opinião, a gente tem que começar uma construção de uma cadeia de valor que demora, né? De novo, a questão da educação, ela demora muito tempo para isso. Então, a gente precisa construir isso desde a base, e é por isso que eu acho que ainda tem poucas mulheres, tá? Me dá um ok aqui se você achou que eu te respondi a tua pergunta. Vamos voltar aqui pro meu. Isabela Poli, existe algo que identifica... Já falei dessa pergunta, vamos ver. Fabiana, teve uma candidata laranja na última eleição. Usaram o dinheiro da campanha dela para um candidato a presidente. A mulher deve dar valor a tudo que conquistou, não se deixando ser usada. Perfeito, perfeito, Fabiana. Mas aí você tem que entender o teu papel, né? Você tem que ter condição. Aí, Fabiana, você teve uma sacada genial. Porque assim, qual que é a importância da gente trabalhar autoliderança, autoconhecimento?
né? De ter esses tipos de conteúdo onde você entende o seu papel, não só na política, na empresa, na entidade, na sociedade, na família, o seu papel no mundo. Justamente quando acontece algo como essa situação que você citou, você saber o que está sendo feito com você, né? Ter um olhar, uma visão consciente do que está acontecendo. Esse nível de consciência, ele está ligado diretamente com autoconhecimento, esse despertar da consciência. Eu tenho edições aqui do Vieses que eu falei com Gustavo Tanaka sobre o despertar da consciência. Aqui, ó. Deixa eu pegar o livro dele. 11 dias de despertar e depois de despertar. Então, a importância de você realmente ter uma consciência do que está acontecendo. Porque se não acontece isso com você, você nem percebe. Entende? Então, você tem que ter esse trabalho é importante. Ou você percebe o que está acontecendo, mas você reage. Agora, não se deixa ser usado como laranja, né? A Ju Moura, até porque tem muitos homens laranjas incompetentes, sem dúvida. A laranja não é só mulher, tem homens e muitos homens também. Ou seja, é inconstitucional. Eu acredito que essa medida é inconstitucional, né? Eu espero que hoje ela caia. Eu estou fazendo meus votos aqui para que ela caia. E vamos acompanhar para ver como que isso evolui, como que a gente pode também dar voz para que isso não aconteça. Fabiana, as candidatas mulheres deveriam ser exatamente isso, mulheres pelas mulheres, não apenas pelo seu propósito e interesse deixarem de ser usadas visando só dinheiro. Exato, a gente precisa começar a entender que as trocas, elas não são trocas só por dinheiro, né? Existe uma troca muito maior. Inclusive, eu gravei ontem uma edição do Vieses que vai pro ar na semana que vem, onde a gente fala sobre liderança no voluntariado, a importância do voluntariado, qual que é a troca que existe no voluntariado. Ju Moura, mas é aquela que a Neívia Justa sempre questiona, será que não tem mulher capacitada ou essa mulher não tem voz e tem obstáculos institucionalizados que a impedem de ter voz? Ju, eu acho que hoje é tudo isso. Não dá pra você falar assim, é isso ou é aquilo. Então, assim, será que não tem mulher capacitada? Eu tenho certeza que tem. Vocês todas que estão aqui comigo são capacitadas, né? Essa mulher não tem voz? Não tem voz, gente. Assim, se a gente não consegue atingir nem os 30%, né? Se dentro dos 30%, que é o mínimo para você ter voz, justificado por pesquisas científicas, você tem laranjas, ou seja, que não tem voz, como é que você vai ter voz se você não atingiu nem os 30%? Entendeu? A matemática da coisa, você não consegue atingir. E tem obstáculos institucionalizados que impedem de ter voz? Sim, tá aqui. O obstáculo institucionalizado é você querer tirar o mínimo já garantido. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, Ju. Por isso que a gente não consegue falar, é uma coisa. Não é uma coisa, são diversas coisas. Então, a gente tem que aí fazer um trabalho frente a essas diversas coisas e ver aonde a gente pode se engajar. Dá uma ansiedade, dá uma angústia, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero ir agora para Brasília, poder falar pro cara, querido, isso aqui não faz sentido. Dá, mas a gente não pode, a gente não consegue fazer tudo. A gente tem que escolher, né, e começar a se engajar naquilo que a gente consegue, naquilo que está também ao nosso alcance. Agora, o que eu penso, e é a minha visão, Elisa, é que a gente tem que pelo menos fazer alguma coisa, tá? Pequenininha. Mas se todo mundo fizer um pequenininho pedacinho, a gente consegue fazer algo grande. Fátima, concordo, mas já temos aí algumas deputadas jovens, como a Tabata Amaral, que tem se mostrado bem preparada. Concordo, exatamente. Então, Fátima, aqui, mensagem pra gente finalizar a edição de hoje e esse debate, bate-papo que foi ótimo. Por que não compartilhar uma coisa bacana da Tabata Amaral ao invés de ficar discutindo o rosa e o azul, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que impulsionar. Meu convite é, vamos passar a impulsionar atividades afirmativas, atividades bacanas nas nossas redes, para que a gente possa justamente dar voz para deputadas jovens e bem preparadas como a Tabata Amaral e colocações que são que mostram que sim, existem mulheres competentes. Teve até outro dia um vídeo que eu estava assistindo, eu não vou lembrar agora o nome, mas era alguma deputada super despreparada, péssima para discutir a questão da causa indígena e tal. E aí veio a líder da Sônia. Ai, gente, eu já vou lembrar, depois eu coloco aqui nos comentários. A líder
da causa indígena, chama Sônia. Vou ver se eu consigo achar aqui. Sônia Guajajara. Isso. E foi aqui. Ah, já achei, ó. Desmonta o preconceito da senadora. Ó, isso aqui vale a pena assistir, gente. Senadora Soraya Tronic, do PSL, do Mato Grosso do Sul, foi dar uma opinião. Coitada. Assim, não é pra ter pena, porque meu, ela tá lá, mas realmente. A mulher é completamente despreparada. O bom é que a líder indígena Sônia Guajajara deu uma aula. Isso, Ju, obrigada. Deu uma aula, assim, não só sobre a liderança indígena, é uma aula de liderança, é uma aula de valores, é uma aula de combate a preconceito. Então, vale a pena. Depois coloca ali no Google Sônia Guajajara e desmonta aí preconceito indígena. E aí você começa a ver que realmente, assim, tem líderes femininas, não precisa ser necessariamente na política, a gente vê como a própria líder indígena, é, que são completamente capacitadas. Completamente capacitadas. Então a gente tem excelentes exemplos, eu acho que é importante, a nossa importância aqui é dar luz a esses exemplos positivos, e os exemplos negativos a gente realmente evita, né, fazer barulho, evita dar publicidade, porque a gente tem que dar luz àquilo que é bom, que é positivo. Então daqui a pouco começa essa votação aí no CCJ, eu espero que a gente consiga manter pelo menos os 30% para poder mostrar, né, a voz ativa, as ações afirmativas em prol da liderança feminina. E vejo vocês no próximo Vieses. Um beijo, até mais. Quem assistir depois quiser mandar algum tipo de comentário, quiser interagir, fica à vontade. Bom dia para vocês. Boa terça-feira.